Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Muito obrigado, você está aqui com a gente no Palavra de hoje. Nós estamos em mais de uma plataforma, pelo aplicativo que você baixa na Google Play, pelo site www.igrejabatistaféemcristo.com, pelo Instagram e Facebook, @IBFéemCristo, e também no YouTube, digite Batista Fé em Cristo. Tudo isso para edificar a sua vida. Você encontra o devocional em áudio e também em texto, não é? Amém? Glória a Deus! E assim você vai poder acompanhar e ser edificado na palavra de Deus todos os dias da sua vida aqui na Fé em Cristo. E pelo aplicativo ainda tem os programas, tem muito mais Bíblia, tem louvor, tem adoração, tem notícia, tem uma programação que edifica a sua casa, a sua família. Glória a Jesus! Então vamos lá? Palavra de hoje que está em Lucas, no capítulo de número 8, no versículo de número 30, perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Meu Pai, fala conosco em nome de Jesus, clareia, traga direcionamento àquele que nos ouve agora, para a glória de Deus. Jesus, ele veio para colocar em liberdade aqueles que estavam ou estão cativos, presos nas mãos de demônios. Sabemos que 1/3 deles, dos anjos, eles foram expulsos aqui, para essa atmosfera, e eles estão aí com uma simples missão: matar, roubar e destruir. Demônios de todos os tipos, anjos caídos sobre o governo e a liderança de Satanás, como o apóstolo Paulo traz pra gente a hierarquia. Sabemos que há principados, há potestades. A nossa luta realmente não é contra vidas, mas contra aquilo que está ali naquela vida, usando aquela vida, infelizmente. Mas por que um demônio ele pode ali se apoderar de alguém? Porque ele pode ali se manifestar na vida de alguém? Como é que ele entra na vida de uma pessoa? E ele entra então por uma brecha. Ele entra quando alguém desobedece, ele entra quando alguém dá um motivo, quando alguém abre a porta. E então ele entra, ele usa, ele inclina a pessoa a fazer a vontade dele, Ele usa, como eu já disse aqui, e ele então traz todo tipo de opressão, de pressão, E aí a pessoa ela vai apenas cada dia, fazendo a vontade tanto do diabo quanto dela mesma, mas que não glorifica o nome do Senhor. Então Jesus, ele chega aqui perto de uma pessoa e ela estava endemoniada. Há situações em que a pessoa ela fica possessa, e há situações que ela está obedecendo a demônios, mas ela não chega a manifestar. O demônio não chega a manifestar de uma forma assim tão visível e perceptível, mas aquele que tem o Espírito Santo e o discernimento, ao conversar com alguém, ele pode sim detectar, discernir se a pessoa está falando por ela, pelo Espírito Santo ou pelo espírito de demônios. Aqui não é como nós temos visto na palavra de hoje. No versículo 26 do capítulo 8 está escrito: então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. A entidade que tomou conta deste homem, que o prendeu, ela agia dessa forma, e quando as pessoas olhavam para ele, via apenas os sintomas que ele estava possesso, já tinha muito tempo, ele nem chegava a se vestir, ele não dava conta, e ele habitava lá, no cemitério, no sepulcro, e vivia ali naqueles rituais terríveis com aqueles corpos que ali tinham sido sepultados
sepultados. Realmente uma pessoa em sã consciência jamais faria isso. Ele estava sobre o domínio de demônios. Então nós precisamos entender e compreender que às vezes vamos encontrar com pessoas que elas estão presas. É por isso que um discípulo, ele não está em campanha procurando saber que dia que vai ser abençoado, mas ele aprende com Jesus num passo a passo, porque pode ser que vai ter um dia que você vai encontrar com uma pessoa endemoniada e você vai precisar expulsar ali o demônio, ou você vai precisar orar e colocar aquela vida diante do Senhor, ou ainda vai discernir que a pessoa está sendo usada pelo poder das trevas. E aí nós precisamos entender que todas as pessoas que derem brecha para o diabo, ele vai usar, e dependendo da forma que ele entrar, vai se manifestar de todas as maneiras, de todas as formas. Mas a gente não precisa ficar com medo dos demônios, não, porque em Cristo nós temos autoridade para expulsar, para pisar em serpentes, para dar ordens em nome de Jesus, para que a atmosfera mude, para que os espíritos malignos eles saiam dos lugares em que nós porventura formos chamados lá, ou até passarmos por lá, talvez na casa, talvez ali naquele território, não sei, você que sabe onde é que você está, e talvez você já tenha visto manifestações, talvez você já está discernindo, ou mesmo desconfiou que há uma atmosfera diferente no ambiente que você está, com as pessoas que você estão conversando, e você precisa orar. Não digo que você tem que colocar a mão na cabeça da pessoa que você está aí se lembrando, não, isso já é um outro passo, mas de repente você vai precisar orar e dar ordens no mundo espiritual para que esses demônios saiam. É por isso que você não pode ter brecha, é por isso que você tem que estar firme com o Senhor, é por isso que você tem que ter intimidade com o Pai, é por isso que você precisa ser um discípulo fiel, porque de repente você vai cruzar com situações que você sabe que é poder das trevas, e talvez Deus vai te dar a direção. Chame a sua liderança pastoral para orar com você, para te ajudar nessa batalha, mas em nome de Jesus, sim, você pode guerrear. Amém, aleluia. E quando viu a Jesus, versículo 28, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Olha, o demônio, ao perceber que Jesus chegava perto daquele homem no qual ele tinha possuído, ele começa a gritar para Jesus, falando com Jesus e reconhecendo que Jesus era Filho do Deus Altíssimo, falando: não me atormentes. É interessante que o diabo, ele reconhece, ele não obedece, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus então chega nessa realidade. Esse homem já havia sofrendo há muito tempo, eles tentavam prender esse homem, mas não resolvia o problema, porque na verdade não era natural, era espiritual, e ele estava e ficava possesso, e viu uma força sobre ele demoníaca. Então Jesus, ele toma a seguinte decisão, ele ordena ao espírito que saia, ele deu uma ordem, e eu e você podemos dar ordens também em nome de Jesus, ordenando ao espírito de engano, ao espírito de prostituição, ao espírito que quer que seja que tiver em tanto e tanto lugar, que em nome de Jesus saia daquele território, e você vai expulsando, e ao mesmo tempo você pode levantar um altar adorando Jesus em nome dele, do Senhor Jesus. Toda a treva vai bater em retirada. Se você é sal e luz, é discípulo, tem autoridade em nome de Jesus, use-a para a glória de Deus. E embora ali eles procuravam ajudar, mas o único que pôde fazer é Jesus. Então perguntou Jesus: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião. Eram muitos demônios, rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Então Jesus, ele dá uma ordem, aqueles demônios, eles saem daquele homem, eles vão despenhadeiro abaixo, e aquele homem então é liberto, glória a Deus. E depois que ele for liberto, você pode continuar lendo o texto, ele passou a ser um pregador da palavra de Deus, testemunhando aquilo que Jesus fez
em sua vida. Ele encontrou o propósito de Deus, mas para isso Jesus precisou orar e expulsar. Eu creio que Deus vai usar você, não é, para expulsar entidades malignas na região territorial que você está, rua, bairro, cidade, estado, e você vai orar em nome de Jesus, clamando ao Senhor Jesus que mude a atmosfera e que os espíritos malignos irão sair para a glória de Deus. Amém? Adore ao Senhor e levante altares aí também, porque aonde a adoração a Jesus, não fica um demônio sequer. Batalha espiritual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.